Francesa é um dos grandes acontecimentos históricos que marcaram a superação do feudalismo pelo capitalismo. Dos países da Europa, a França era a que tinha mais gente. Mais de 25 milhões. A sociedade estava dividida em 3 estados. Quais eram? O primeiro estado era o clero. O segundo estado era a nobreza. O terceiro estado era o povão. Então fica assim, o clero lá em cima, a nobreza no meio e o povão lá embaixo. Mas o povão tava da vida. Principalmente os burgueses. Porque passavam por um período de miséria e fome. E fartava dinheiro porque os nobres viviam do bom e do melhor. E pra com o povo, a França assinou o maldito Tratado de Éden que deixou o povo sem trampo. Então o povão chutou o pau da barraca pra coisa mudar. O primeiro e o segundo estado sentiram seus privilégios ameaçados e se revoltaram. Exigiram que o rei Pau mandado! fizesse uma assembleia dos estados gerais para obrigar o povão a pagar mais impostos. Por causa do sistema de votação, discussão vai, discussão vem. E a baixaria rolando solta. O terceiro estado, liderado pela burguesia, invadiu a quadra da Pela e disseram que só sairiam de lá com uma constituição debaixo do braço. É isso aí, liberdade, igualdade e fraternidade. Revoltados, invadiram a Bastilha. Para acalmar o povo, a Assembleia aboliu o regime feudal e os privilégios do primeiro e do segundo estado. Foi aí que os nobres começaram a fugir? Com a monarquia constitucional, o rei se tendo que impor não só suas vontades, mas sim a Constituição. Depois que perdeu o poder, o safado do rei tentou fugir para se aliar aos reis da Áustria e da Prússia. E dizem as más línguas da WDP que foi encontrado em trajes comprometedores. Sendo convidado a retornar à capital francesa. Mentira! Tá bem, ele foi obrigado a retornar à capital francesa, onde foi mantido sob vigilância. Enquanto isso, o exército austro-prussiano quiseram comprar briga com os franceses, mas saíram com o rabo entre as pernas. Depois dessa vitória, os revolucionários proclamaram república. E substituíram a Assembleia pela Convenção Nacional. Na República, as principais formas políticas eram os girondinos, que representavam a alta burguesia. Um bando de porcos capitalistas. Os jacobinos. Os revoltados. Aqueles que estavam e passaram a governar. E a planície, que eram os burgueses que ficavam do lado de quem estava ganhando. Ou seja, Maria vai com as outras. Após 2 edições em confinamento, Luís XVI finalmente foi levado a julgamento e condenado à guilhotina. A guilhotina foi aperfeiçoada pelo doutor Guilhotin. Quem? Guilhotine. Não, Guilhotin. Ah, tá. Guilhotine. Não! Deixa pra lá. Então a guilhotina matou mais de 40 mil pessoas nesse período, que ficou conhecida como a fase do terror. Tipo assim, era a maior ditadura dos jacobinos. Todos sob a liderança de Robespierre. Irritados e amedrontados, os girondinos e a planície se uniram contra o governo de Robespierre, condenando-o à prisão e depois à guilhotina. Mané. Se f... O golpe do Thermidor, que dava o poder do governo revolucionário de volta para a burguesia, foi chamado de Reação Thermidoriana. E finalmente, o diretório. Depois que mataram Robespierre, a alta burguesia, Os girondinos. passaram a mandar na convenção. Eles fizeram uma nova Constituição nova. Que ficou pronta em 1795. O governo ainda era republicano. Mas agora era o diretório que mandava. Mas o que era o diretório? O diretório era um conselho formado de 5 pessoas que representavam. E eles ficaram no poder por 5 anos. O governo do diretório era um governo autoritário voltado aos interesses das novas classes ricas. Ou seja, os girondinos. Durante o governo do diretório, a França tinha um exército forte, que era comandado por Napoleão Bonaparte. Aquele baixinho? Mas vamos deixar ele pra lá agora. Peraí, o diretório era o único poder na França? Não, né? Enquanto o diretório mandava no poder executivo, 2 câmaras representavam o poder legislativo.
eram essas câmaras? Ah, tipo a de Harry Potter? Não, né? Era uma corporação, como a dos vereadores. Ah, tá. Quais eram essas câmaras? Eram o Conselho dos Anciões e o Conselho dos 500. Nesse período, algumas mudanças foram feitas. Quais foram elas? A volta do voto censitário, Comércio livre. mudança das assignats por uma moeda nova. O franco. Direito à propriedade privada. Mas agora o povão tava contente, né? Contente, o povão tava da vida de novo. Por quê? Porque com o voto censitário perderiam sua voz. Com o comércio livre, pagavam mais caro por tudo que compravam. Sem falar na inflação. E com a propriedade privada, não havia igualdade social. Ah, tá. Sem falar em outras merdas que o diretório fazia. Tipo jogar na bolsa de valores o dinheiro do povão. Ninguém fez nada pra mudar essa situação? Fez o jornalista Graco Babeuf. Graco defendia a ditadura dos humildes. Queria o fim das desigualdades sociais. Criticava a propriedade privada e a constituição censitária do diretório. Ele queria a Constituição de 1773 de volta. Exprimia sua insatisfação no jornal A Tribuna do Povo. Se tornou líder de movimento do sans-culotte, que propunha comunidade dos bens e do trabalho. Esse movimento foi chamado de Conspiração dos Iguais. Por mostrar que estava Foi preso, condenado e guilhotinado com seus seguidores. Enquanto o diretório enfrentava problemas internos por causa da oposição dos jacobinos e dos realistas, o exército francês, liderado por Napoleão, baixinho, O exército acumulava vitórias contra as forças absolutistas. da Espanha, da Holanda, da Prússia e da Itália. que formaram a segunda coligação contra a França em 1799. Finalmente caiu a ficha do diretório. E eles perceberam que não eram respeitados pelas outras camadas sociais. Eles tinham que dar um jeito de serem respeitados e ficar no poder. É aí que o Napoleão entra. Baixinho! Napoleão tinha se destacado por suas vitórias. Ele era o general francês mais popular e famoso da época. Era o tipo perfeito para instalar um governo forte. É isso aí, tem que botar ordem no barraco. Então foi assim. A burguesia, cagando de medo de perder o poder para um governo que fosse desfavorável aos seus ideais, Preferia trocar sua liberdade pública por uma mão forte. Uma ditadura militar. que lhe garantisse uma boa condição econômica. Se aliaram a Bonaparte. E sob seu comando formulavam um golpe contra o diretório. O golpe de 18 de Brumário. Ganhou esse nome, pois 18 Brumário é a data do golpe dado. Mas que data é essa? Essa data é a data do golpe, mas no calendário revolucionário francês. Aquele onde os meses tinham nomes relacionados aos ciclos agrícolas e da natureza. 18 de Brumário corresponde a 9 de novembro de 1799. O diretório foi substituído por um novo governo, O consulado. que era representado por 3 membros. Eram Napoleão, o Abade... esse aí. E Roger Ducos. Mas o poder estava concentrado nas mãos de Napoleão, que ajudou a consolidar as conquistas burguesas da Revolução, Abrindo caminho para o desenvolvimento capitalista francês. E encerrando o ciclo revolucionário. Now you all know the bards and their songs. When ours have